Qual é a sua percepção, assim, no sentido... Porque é o evangelismo que é a religião que acaba sendo adotada por esses membros do tráfico aí no Rio de Janeiro? Olha, o crime sempre teve uma relação próxima com a religião, né? Até porque a vida bandida, né, é uma vida muito arriscada. Então, faz parte da história de criminosos pedidos de proteção, que pode ser no candomblé, pode ser na Igreja Católica. Você tem o cangaço e a relação com uma religião católica, com o Padinho Cício, com os santos, a própria máfia, a religião da máfia com a igreja e tal. Mas no caso do pentecostalismo e dos traficantes, né, do Rio de Janeiro, que são esses traficantes pastores, né, no caso do Peixão, do Complexo de Israel, você tem um fenômeno que é o pentecostalismo e o próprio protestantismo, que ele permite que cada um faça a sua leitura da Bíblia de uma forma horizontal e faça suas interpretações a partir da realidade que você vive, né? Essa descentralização da interpretação e da hermenêutica bíblica faz parte do protestantismo. Então, se eu leio a Bíblia numa quebrada, eu posso pregar e ter um carisma e falar para os meus seguidores de acordo com a realidade da minha quebrada. E essa horizontalidade, né, inclusive, é a força dessa igreja, né, que permite um diálogo da Bíblia com a realidade muito mais próximo. E você tem também, por outro lado, possibilidades de um traficante que tinha sido pastor e que sonha que Deus o considera um ungido, com um projeto de criar um complexo de Israel nos morros do Rio, passe a interpretar a Bíblia a seu favor e construir sua autoridade a partir desse carisma, né? Então, os evangélicos e o protestantismo têm justamente essa descentralização das interpretações da hermenêutica católica, que você vê, vem de cima para baixo, né? Vem do Vaticano e dos concílios, e da leitura oficial, e o padre interpreta a Bíblia e sempre faz a mesma leitura, com a mesma interpretação que ele impõe ou que ele prega aos seus fiéis, né? Os evangélicos não, né? Você tem uma dinâmica muito mais flexível, e surge de criatividades mil aí, né? E no caso do Peixão foi isso que aconteceu. Você citou o Peixão, você falou sobre traficantes, e acho que você usou uma palavra narcopentecostalismo, alguma coisa assim. Você pode ajudar, esclarecer para a gente um pouco mais o que são essas coisas e como elas estão relacionadas, na verdade, com a promoção e a difusão da intolerância religiosa nessas quebradas? Porque o que a gente vê é isso, né? Assim, tem muitas mães de santo, por exemplo, com medo de pendurar a sua roupa, não pode lavar a roupa e pendurar no varal, porque vai sofrer uma represália e tudo. Isso é uma coisa de arrepiar, é uma coisa horrível. O Peixão, enfim, é um traficante da região de Vigário Geral e Parada de Lucas, que eram duas comunidades, que até a história dessas duas comunidades é contada numa série da Globoplay, que eu participei do roteiro, que chama O Jogo que Mudou a História. Eram duas comunidades que Vigário Geral era controlada pelo Comando Vermelho e Parada de Lucas pelo Terceiro Comando, e elas viviam em conflito. A divisa desses dois bairros vizinhos era chamado de Faixa de Gaza. A partir de 2010, o Terceiro Comando controla Vigário Geral, ficam dois territórios unificados, o Peixão passa a agir nessa gestão, e os dois territórios se pacificam. Só que ele deixa o comando e vai ser ordenado pastor numa Assembleia de Deus em São Gonçalo. E a coisa começa a desandar lá no complexo. E chamam ele de volta, ele volta como pastor e continua como pastor, controlando essas duas comunidades. Nesse momento ele sonha com Deus, que diz que ele é um traficante, ele diz que ele é um ungido, que tem uma missão, como os profetas do Velho Testamento, de criar um complexo de Israel naquelas duas comunidades, e ele começa a invadir 3 bairros, 3 comunidades do Comando Vermelho, e cria um complexo de 5 favelas que chama o Complexo de Israel, onde ele proíbe a venda de crack, só passa a vender maconha hidropônica, ele picha versículos da Bíblia nos muros, salmos, ele coloca uma estrela em neon de Davi na caixa d'água, que dá para ser vista de toda a Avenida Brasil, e fica, até hoje, é um cara muito forte na cena do crime, que são essas cenas típicas cariocas também, que por si só já dariam um filme, né? Nossa, daria toda uma série, né? Esse é uma figura do Rio. E ele, junto com o
o Fernandinho Guarabu, que é um outro traficante, esse já foi morto em 2019 com um miliciano, da região da Ilha do Governador do Morro do Dendê, também era um traficante muito religioso, tinha Jesus Cristo tatuado no braço, proibia no gatunete das milícias filmes pornôs, sabe? Enfim, e além disso também atacava terreiros e demonizava as religiões de matrizes africanas, como o Peixão fez tanto lá na região do Complexo como na região da Baixada Fluminense. Mas isso é algo muito antigo, né? Essa ideia de você demonizar as religiões de matrizes africanas já vem desde os anos 60, com o surgimento do pentecostalismo, a popularização do pentecostalismo e o crescimento do neopentecostalismo com as igrejas Universal e as novas que surgem a partir dos anos 80.